Fala, galera do YouTube, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Lidiane de Oliveira e pra quem não me conhece, eu tenho um Instagram, Engie de Produção Rotina, que fala sobre a rotina de uma estudante de engenharia de produção. Então, eu tenho 25 anos, estou no 10º período agora, vou me matricular agora em janeiro, dia 27 de janeiro, no 10º período. E eu vim contar pra vocês um pouco das dúvidas que tem lá no Instagram. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre o cálculo 1, 2 e 3. Então, vamos lá. O cálculo 1, eu tô com a minha colinha aqui, porque eu também não vou lembrar de tudo, né? Então, eu tenho que dar uma coladinha aqui. Mas, então, vamos lá. O cálculo 1, basicamente, na minha faculdade, ele é chamado de cálculo diferencial. E ele é o cálculo mais importante da engenharia, ele é o cálculo base. Por que ele é o cálculo base? Porque você vai usar ele em todos os outros cálculos. Então, para você fazer o cálculo 2 e 3, você precisa saber o cálculo 1. Basicamente, o que a gente estuda no cálculo 1 é tudo aquilo que a gente aprendeu no ensino médio. Então, você vai aprender função de primeiro grau, função de segundo grau, união, interseção, tem essas coisas também no cálculo diferencial. É claro, né? Desculpa o barulho, porque eu moro na rua principal, então vai estar passando carro. Então, como é que eu tava dizendo? É o cálculo mais importante, porque ele é a base da engenharia, né? E ele tem como função estudar as funções, como as funções se comportam e quando elas tendem para certos valores. Então, ele estuda como essas funções vão se comportar tendendo a certos valores. Então, o que você vai estudar no cálculo diferencial? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, máximos e mínimos, função exponencial e logarítmica, função trigonométrica, volume de um sólido, geometria plana, cálculo da área geométrica plana, derivada e limite. Que aí, quando a gente fala derivada e limite, eu não aprendi no ensino médio derivada. Acho que depois que eu me formei em 2012 no ensino médio, né? Então, eu acho que algumas escolas ensinam derivada, mas na minha escola não ensinou. Eu nunca tive, assim, um ensino médio muito bom, sabe? A escola que eu estudei era muito boa, só que eu acho que eu não fui uma aluna muito dedicada. Isso foi um problema comigo. Não fui uma aluna que deveria ser. Então, eu tive muita dificuldade com esse cálculo na faculdade. Então, assim, até hoje, ele é o meu terror, porque eu não consegui passar nele ainda. Então, eu estou no 10º período e ainda devo o cálculo 1. Ele não é um pré-requisito para os outros. Eu já passei no cálculo 2 e já passei no cálculo 3. Na minha faculdade, não barra eu ir pra frente, mas tem faculdades que barram, não deixam você ir pra frente. Então, como eu disse, mas foi a base mesmo do meu ensino médio. Então, se você quer fazer engenharia, dá uma estudadinha. Se dedique no ensino médio, não leve as coisas na brincadeira, apesar que eu acho que hoje, né, pelo que eu vejo no Instagram do Engie de Produção, a dedicação de vocês são muitas horas de estudo. Tem gente que estuda 6 horas, 8 horas pra prestar vestibular, né? Enem. Eu acho que, assim, não sei se é porque agora, no ensino médio, eu não tinha, né, o Instagram do Engie de Produção. Mas agora eu vejo que as pessoas estão muito mais dedicadas. E essa dedicação eu não via antes, quando eu estudava no ensino médio. Vamos lá. O que é o limite? Eu vou deixar um exemplo do que é o limite, porque eu também acho que não... Se eu não tiver me enganado, porque eu não sei, né? Eu me formei em 2012, então eu não sei se estuda limite hoje em dia, porque a grade vai mudando, né? Então, eu vou deixar aqui um exemplo do que é o limite e um exemplo do que é a derivada. Para quem não tiver visto, né, saber no que está entrando na engenharia. Mas o maior problema dos cálculos, vocês vão entender mais pra frente, não é a derivada ou a integral, é as regras, que eu vou falar mais pra frente. Vamos lá. No cálculo 2, no cálculo 1 a gente só pincela a derivada. No cálculo 2,
é só derivada. Então a gente vai estudar derivada de tudo quanto é jeito. Derivada parcial, derivada direcional, teorema da função inversa, teorema da função implícita. Então, minha filha, você vai cansar de ver derivada. Derivada, você vai derivar, e mais nada na sua vida. Você vai só derivar. E como eu disse, eu vou deixar aqui eu vou passar aqui printar a tela da tabela da derivada, que é o maior problema. Porque os cálculos de derivada são simples. Eu vou deixar aí um exemplo, igual eu mostrei um exemplo, eu não sei se eu vou pôr depois do que eu falar isso ou antes, não sei. Eu vou deixar aí um exemplo e vocês vão ver que é assim, mamão com açúcar derivadas. Você vai bater o olho, você nunca precisou ver derivada na vida, você vai entender o que eu fiz. Só que o problema da derivada é as regras. Então você bate o olho e você fala: o que aconteceu? O que eu tenho que usar? Você não sabe. E é muita interpretação do que você precisa fazer. Então, esse que é o problema. Mas basicamente a derivada é saber como uma função varia quando o seu x varia. Com isso a gente vai saber quando ela decresce ou quando ela cresce, né? E a taxa de decrescimento da função. Então é muito importante a derivada, porque quando você for fazer integral, que é o 3, eu já tô pulando pra frente, né? Você também vai precisar da derivada. Mas basicamente, cálculo 2, você vai ver derivada, você vai ficar doido. Você vai bugar a derivada, porque é só isso que você vai ver. No cálculo 3, que é o que eu fiz semestre passado, né? Que foi o agosto, dezembro de 2018. Segundo semestre de 2018. Então eu fiz o cálculo 3, porque eu não fiz ele lá no começo. Eu fiquei devendo e paguei agora. Porque o semestre eu achei que estava mais tranquilo, então eu quis pagar a matéria. Então, aí no cálculo 3, vem aquelas cobrinhas assim, sabe? Que todo mundo fala que é uma cobrinha. Então, é aquelas coisas lá. No cálculo 3, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela é o inverso da derivada. Então, se você faz isso na derivada, no integral você vai fazer isso. Então, o cálculo 3, eu não falei o nome do cálculo 2, né? Lembrando, o cálculo 2 é denominado cálculo integral na minha faculdade. Em algumas faculdades, cálculo 1 e cálculo 2 é junto, a minha é separado. E o cálculo 3 chama cálculo de várias variáveis. E, basicamente, como eu falei, ele é o inverso da derivada e ele é utilizado no cálculo de áreas. Pra mim, ele é o melhor cálculo até hoje. E é o cálculo que eu mais gosto. Que eu tenho menos dificuldade. Mas se você vai estudar, olha só como é que pincela aí o cálculo 1 e 2 no cálculo 3. Olha só, você vai pegar funções de 2 e 3 variáveis e de várias variáveis. Você vai pegar derivada parcial, regra da cadeia, que eu acho que é o desespero de todo estudante. É essa regra da cadeia. Todo mundo tem medo dessa regra da cadeia. Mas assim, quando eu fiz cálculo 3 já e não consegui passar, e agora no segundo semestre de 2018 eu tentei fazer e passei. Então, o negócio do cálculo da regra da cadeia é exercício, gente. É o exercício, você tem que fazer muito exercício, porque aí todos são iguais, todos os exercícios são iguais. Então, se você fazer muito, você vai pegar o macete do negócio. Aí, ó, dá bom. Você vai ver derivação implícita, que é o que você vê, se eu não me engano, em cálculo 1 e 2. Aí você vai ver derivada direcional e vetor gradiente, que você também vê em cálculo 1 e 2. Aí começa a dar as matérias. Integrais duplas, cálculo de áreas e volumes, integrais triplas, que é aquelas chamadas de 3 cabeças. Sim, a gente vê integrais triplas. Então, desses cálculos, igual eu falei, em cálculo 3 também você vê máximo e mínimo. Então, você vai vendo as outras matérias, só que elas evoluídas, sabe? Basicamente é isso. Você vê
O que você vê em cálculo 1, você vai ver em cálculo 2 e cálculo 3. E o que você viu no cálculo 1 e 2, você vai ver no 3. E, gente, dá pra bugar. Dá pra bugar, assim, muito. Porque às vezes você começa a resolver uma integral. E aí, ela já deu, assim, meia folha de conta. Aí você tem que parar, porque existe uma tabela de integral também. Além da tabela de derivada, existe a tabela de integral. E aí você tem que aplicar a regra, que dá mais meia folha de regra, pra depois você voltar naquela que você tava lá em cima, continuando, e aí já deu uma folha de caderno. E aí que é o desespero, porque se você fazer uma conta errada, aí você já usou uma folha e meia de caderno pra fazer a conta e o negócio deu errado. Aí você tem que voltar tudo de novo pra ver, tintim por tintim, aonde foi que você errou. Igual eu falei, eu prefiro o cálculo 3, me dei bem com ele. O cálculo 1 é meu calcanhar de Aquiles, não consegui passar nele ainda, espero conseguir. Enfim, uma luz divina pra me ajudar, porque, gente, não dá. Eu tenho trauma desse cálculo. E não adianta falar que é o professor, porque eu já fiz com vários professores diferentes. E não deu. Agora, o que eu tenho pra falar, assim, sobre cálculo é exercício, mais nada. Faça exercício, exercício, exercício. E quando você achar que você fez muito, você vai mais exercício. Olha só pra você ter ideia, agora no cálculo de várias variáveis, que é o cálculo 3, eu fiz uma lista com 40 exercícios. E além de eu fazer, eu refiz ela de novo, porque eu fico paranoica. Então vai chegando perto da prova, eu falo assim, não, o professor pode dar alguma coisa igual, algum exercício igual na prova. Então eu preciso saber fazer esse, porque ele pode, às vezes, só mudar o valor. Aí eu faço umas 1000 vezes, gente, que eu fico doida. Mas eu faço. E aí, chega na prova e não é que cai um parecido, só que trocou o valor. Isso me ajuda demais, gente. Isso me ajuda muito. Então, o que eu falo é, não fique com dúvida. Quando você tiver dúvida, incomoda o professor. Vai lá, cutuca aquela pessoinha do lado. Fala, ô, aqui, você tá sabendo? Então me ensina aqui, porque o negócio aqui já tá bugado. Quando você sentir que você estudou e não tá conseguindo resolver a questão, para o que você tá fazendo, vai lá fora, toma um ar, toma um copo d'água, liga pra alguém, fala oi, chama no WhatsApp, esquece. Quando você sentir que você arejou a cabeça, toma um banho, tá mais tranquilo, volta uma questão de novo. Olha, uma coisa também que eu aprendi é que eu gostava muito de estudar sozinha. E eu sempre fui muito individualista quanto a isso. Eu gosto de ensinar, mas estudar eu gostava sempre de estudar sozinha. Então eu ficava presa, sabe? Ficava assim, não, eu vou estudar sozinha, não quero ninguém perto de mim, eu me concentro melhor. E aí eu parei pra pensar que, às vezes, tendo mais 2, 3 cabeças do lado, tira aquela dúvida que você tava precisando. Então, às vezes, faltou só um X da questão pra você resolver ela, que o amigo do lado sabe. Então, se você tá estudando com ele, vai abrindo portas. Então, sempre procure grupos de estudos. Eu sempre achei que, como eu disse, né, que grupo me atrapalhava. Então, se às vezes um colega meu tá disperso, eu puxo a orelha e falo, olha, vou estudar, é melhor, né? Não, daqui a pouco a gente vê isso daí. Mas nem sempre eu sou assim, né, gente? Às vezes também eu tô dispersa, às vezes eu também não quero estudar, às vezes eu choro, eu desisto. Mas aí eu tomo aquele copo com água, aquele banho e volto de novo. Então é isso que eu tenho pra falar. E se ficou alguma dúvida sobre cálculo 1, 2 e 3, pode me perguntar que eu respondo. Deixa aqui no comentário, que no próximo vídeo eu tento responder. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário, gente. Eu preciso saber se vocês estão gostando. É meu primeiro vídeo, eu não sei, eu nunca fiz vídeo, eu tô perdida. Não sei se eu falei rápido, não sei o que aconteceu. Mas se vocês gostaram, por favor, divulguem também o Instagram, divulga o vídeo, que aí eu consigo fazer mais pra vocês. Não sei se a iluminação ficou boa, tem que treinar essas coisas também. Mas aí aos pouquinhos a gente vai fazendo. Realmente, de coração, espero que vocês tenham gostado e que tenha tirado todas as dúvidas. E me perdoe se eu falei rápido. Tchau, tchau.